Boa noite aí, pessoal. Deixa eu falar para vocês, hoje é sábado, já tá virando do sábado pro domingo, né? 18 pro 19. Estamos aí em casa, recanteado ainda, com essa pandemia, né? Vamos esperar mais um pouco para dar umas saídas. E aí eu recebi uma Veja de um colega e vou fazer o resumo, vou dar o spoiler, fazer o resumo da Veja. Se você ler, então você já vai pegar o resumo hoje. Se você não ler, já vai ficar com o resumo dela. Então vamos lá, Fábio Assunção lá nas páginas amarelas, né? E aquela saga do Fábio Assunção com relação àquela luta que ele tem contra as drogas, né? E como nessa pandemia ele está sozinho, a luta é maior. Mas ele está fazendo ginástica, correndo, etc. Tal, tá lá tentando procurar uma nova religião, por quê? Porque ele já passou pelo. Ele procurou uma evolução espiritual, né? Ele já passou pelo budismo, espiritismo, agora está aparecendo, né? Uma filosofia aí nigeriana, né? E ele já foi lá atrás de João de Deus também, etc. Tal. João de Deus, pô, ele poderia procurar Deus também, né? Procura Deus. Aí talvez procure uma evolução espiritual. Mas aí o interessante é que houve uma pergunta se ele se sente estigmatizado. Aí ele diz que sim, que como é que pode ainda em 2020 ele precisar falando disso? Ei, Fábio Assunção, aí não dá, né, meu? Aí tu tá pisando no tomate. Por quê? Porque o pessoal só te procura só para falar disso. Vai te procurar hoje para falar o quê? Alguma novela que tu fez? Já tá com 48 anos. É bonito, mas já não é mais aquele Fábio Assunção, né? O pessoal te pergunta, te procura para falar sobre isso aí. É da desgraça, né? Do teu problema. E aí pergunta também se teve alguma repercussão quando ele apareceu em público. Olha, eu vou falar uma coisa, Fábio. Na realidade, o pessoal adorou a forma como você aparecia, porque virou zoação, virou meme. Ninguém te recriminou por isso. Ninguém recriminava o Fábio Assunção. Pelo contrário, fizeram música, máscara e aquela zoação sem ofensa, né? Foi isso que aconteceu com ele. Não foi como alguns outros aí que tem problema, realmente o pessoal fica meio. O pessoal brinca. Eu tenho certeza, onde ele vai, o pessoal, e aí? Por quê? Porque o pessoal gosta dele pelo jeito que ele fez lá, aqueles memes. Agora, o negócio é que eu não sabia, ele já foi filiado ao PT, ué, foi convidado pelo Lula, para participar lá de um negócio, num seminário, sei lá o que foi. Mas ele falou que não quer mais política, não. Mas você já sabe da opinião dele, quem é filiado ao PT, eu já fui, você sabe a opinião que ele tem sobre o governo. Bem, e aí vem uma entrevista, também uma reportagem com o ministro Pazuello, né? Ministro Pazuello, que tá na onda aí da mídia, né? E aí aquelas críticas, por que ele não é... Ele é um general militar, tem muito militar lá no Ministério da Saúde. Aí ele falou, gente do céu, militar é um trabalhador que nem os outros. Se tem militar lá, tem. É porque eu sou militar, trouxe os caras a trabalhar comigo, né? É normal, coisa mais normal do mundo, né? É você trazer as pessoas que trabalham com você. Vai trazer quem? Para trazer, são pessoas de confiança, né? Mesmo porque, gente do céu, perguntaram para ele, tem corrupção aí? Ele falou, gente, aqui é 600 milhões por dia. Nossa, o Ministério da Saúde movimenta 600 milhões por dia. Eu não tinha ideia disso. 600 milhões por dia. É brincadeira. Bem, aí perguntaram, não, mas e aí, como é que está o governo? Não faz nada contra a pandemia. Ele falou, opa, peraí. Dá uma olhadinha lá em Manaus. Manaus, né? Não tem plano. Como não tem plano? Em Manaus, que estava aquele caos, todo mundo se lembra, né? Compraram até container frigorífico, né? E aí o que acontece? Manaus. Em Manaus, eles foram para lá, o Ministério da Saúde foram para lá, 20 ações, tratamento precoce, como fala o presidente, mandou uma porrada de médico e acabou a pandemia lá. Hoje em dia está absolutamente normal. E com esse negócio de tratamento precoce, alguns médicos agora se juntaram e estão nessa batida aí, entendeu? Na entrevista também, ele desmascarou o Mandetta, né? Aquele ministro que ficava 3, 4 horas dando entrevista, aquele colete, aquela fala bonita, aquela fala mansa, aquele melzinho na chupeta da população, para todo dia estar no Jornal Nacional, né? Falando o quê? Fique em casa. Só vai. Ele já divulgou isso, o Mandetta divulgou isso. O ministro também fala isso. Que fica em casa. Só vai para o hospital quando tiver mal. Oi? Agora não, agora é tratamento precoce. Não, só vai para o hospital quando tiver mal. A maioria quando tu já chega mal no hospital, o negócio é letal,
Morreu gente pra caraca por causa disso, hein, meu? E aí, perguntaram também para ele se o presidente foi um mau exemplo. E aí ele falou assim, olha, na realidade, se olhar por outro ângulo, poderia até ter uma boa vontade de o líder da nação passar um otimismo, passar uma esperança que a vida é normal, que a gente ia superar, que ninguém ia morrer para ninguém ficar com medo, né? E aí, realmente, e aí perguntaram para ele também sobre a polêmica do ministro, né? O ministro aí que falou que o Gavest estava colaborando com um genocídio. Aí ele falou que não tem tempo para... Não teve nem tempo de se incomodar com isso, porque na realidade a ação dele demanda mais tempo para ele se preocupar com o pessoal e os 200 milhões, 210 milhões de pessoas que tem aí, que tem que ser cuidados, né? Realmente já morreu 75, ele falou que lamenta, mas tem que cuidar dos 210 que estão vivos, né? Sobre a fala do ministro Gilmar Mendes, já tem lá um artigo na Veja, né, de um jornalista, Ricardo Rangel, e o artigo é meio assim esquisito, meio malandrinho, né, porque ele defende a fala do ministro Gilmar Mendes, dizendo que o ministro tem o direito de dizer o que pensa. Jornalista, eu também tenho. Então eu vou falar que o seu artigo é meio malandrinho, ele tem uma malandragem. Por quê? Porque se o Gilmar Mendes tem o direito de dizer o que pensa, todo mundo tem o direito de dizer o que pensa, só que tem algumas pessoas que quando diz o que pensa, aí o próprio algum ministro do STF vai lá e manda prender. Não é isso que acontece. Não teve lá o jornalista Eustáquio, que foi preso porque criticava um ministro do Supremo Tribunal? E aqueles manifestantes? Você aí não fala que é ato antidemocrático e etc. O cara lá fecha o STF. Mas não é direito do cara fazer aquilo? Então, mas a malandragem do artigo é falar que a fala do ministro é apenas uma crítica. Ele é ministro ou ele é crítico literário, crítico do governo, político? O que ele é? E outra, não tenha crítica nenhuma, porque crítica, o que é crítica? Crítica é você opinar sobre algum defeito, sobre um ato, ou até mesmo uma conduta, ou até mesmo uma opinião. A pessoa tem uma opinião e fala, essa opinião aí é errada. Aí eu estou criticando a opinião do cara. Genocídio é crime. Então quando você fala, você está ajudando a outro ser genocida, você está acusando o outro de matar alguém. Isso é acusação, não é crítica não, meu querido. Você está enganado. Você, para ocupar essas folhas da Veja aí, que já foram ocupadas por grandes jornalistas, você, como Augusto Nunes já foi, né, trabalhou aí, você deveria melhorar aí a sua redação e não querer fazer os outros de trouxa, né? Porque você querer se arvorar na condição de legislador, de juiz e criticar a Lei de Segurança Nacional, ou criticar quem usa a Lei de Segurança Nacional, dizendo que estão usando isso para calar os críticos, não faça isso, porque você está invertendo a situação. Porque se assim fosse, o primeiro a ser calado seria você, o jornalista, porque você está sendo crítico ao governo. Mas pelo contrário, você tem a voz garantida. Agora, quem não está usando a Lei de Segurança Nacional e está usando o seu poder para calar os outros, é alguns ministros do STF, como você já sabe que tem aí. Agora, a Veja, interessante que a Veja, ela publicou uma fake news, eu acho que é fake news, lá numa notinha lá, naquelas páginas, está lá o novo influencer. Aí está lá, vou ler para vocês. Com o gabinete do ódio falando fino, gabinete do ódio, fake news, já é uma narrativa que não existe, né? Mas criaram lá o gabinete do ódio. Ninguém até agora provou, já fizeram a limpeza, já invadiram a casa de 200 pessoas, até agora nada de provar coisa ligada ao governo. Bem, aí aí a Veja diz que o novo influencer, que o Gilmar Mendes ficou satisfeito, porque o resultado de suas críticas, ele falou que ele virou ídolo nas redes. Olha que mentira! Mentira descabida, porque o que mais fizeram foi massacrar ele, entendeu? Inclusive, vou te falar uma coisa, eu nunca tinha visto o ministro Gilmar Mendes afinar, pois ele afinou, né? Ele sempre foi
aquela voz dele assim, meio daquele político lá da Praça é Nossa, né? O João Plenário, e ele afinou pela primeira vez, ele teve que pedir, ele ligou pro ministro, oh, ele não foi bem isso, e o ministro falou, não, nós conversamos, afinou, mas afinou. E aí, vamos lá mais algumas coisas que saíram na Veja. A Polônia, o líder da direita lá ganhou, olha, só falta o Trump ganhar também. O Trump está enrolado. E aí saiu sobre a desigualdade, realmente o Brasil, gente, é muito desigual, né? Bomba, muito cara rico e... Caraca, eu fiquei sabendo aqui, uma casa aqui... não da mesma vez, 22 milhões, como é que pode? E o cara comprou por 16, uma pichincha. Já pensou? Acho que eu nunca, na minha vida, aí, 57 anos, se somar tudo que eu ganhei, acho que não dá 22 milhões. E aí também, sobre crianças e cães, e as crianças ficando em casa, esse negócio de games, né? Criança e cão, pessoal, isso aí é a coisa mais linda do mundo, você vê uma criança, o cão brincando com a criança. A grande realidade é o contrário. A criança vai lá, puxa a orelha, o cão... Eu tinha uma Doberman, que minha filha brincava com a Doberman, e a Doberman falaram que era um cachorro agressivo, né? Minha filha brincava com a Doberman, nunca aconteceu nada. Só uma vez que a Doberman, minha filha bateu, né? A Doberman fez assim e bateu nela, mais nada, nunca mordeu. E as crianças em casa, né? Tem que brincar. Agora meus filhos estão velhos já, mas fazer exercício como era antigamente as crianças. Mas, obviamente, não podia faltar a pauta, uma outra pauta progressista, e aí a Veja dá aquele destaque para Rick Martin, o ex-menudo, e um artigo do Valci Carrasco. Rick Martin, como todo mundo já sabe, tem aquela vida perfeita, né? Aquela vida de margarina, né? Sempre bonito, sempre ali a casa dele, aquela harmonia, aquele amor todo. Mas eu vou falar do artigo do Valci. Por quê? Porque o Artigo Martin é artista, né? E ele parece um cara legal. E o artigo do Valci, nada contra o Valci, só analisando o artigo dele. O que tem a novidade do artigo? Nenhuma. É um artigo o mais do mesmo dos últimos 20 anos. O mimimi de sempre, que o mundo LGBT tem dificuldade, preconceito, blá blá blá, mimimi. Mas é interessante que o Valci faz parte de um grupo absolutamente elitizado da autores de novela. Eu acho que ali praticamente na Globo é 50% e 50% de autores que são ligados. Não, na realidade ali são 100% que ou são do mundo de LGBT ou são apoiadores. Então ali é 100%. Então não vejo ali preconceito na Globo, não vejo a dificuldade ali, né? Mas eu vejo a dificuldade nos outros lugares. Por exemplo, ele fala do jornalista lá que foi demitido porque associou o gay à promiscuidade. Como se isso não existisse, né? Vamos falar ao contrário. Não existe promiscuidade no mundo gay. Isso, obviamente, não tem como afirmar. Por quê? Até um tempo atrás existiam os carimbadores, né? Os carimbadores. Mas aí ele já aproveitou, e o carimbador, todo mundo sabe, aquele cara que saía exatamente para passar a AIDS. E ele aproveitou para quê? Para dar uma espizinhada no ministro da Educação. Por quê? Tinha lá, o ministro é de Santos, eu sou de Santos, já vou defender. Por quê? Porque sabe que esse governo vai cortar aí essa situação desses mestrados, essa coisa toda nas universidades. E ele falou que o ministro o mundo LGBT está além dos limites do ministro. Tá mesmo. Só que eu acho que o governo, através do ministro, vai cortar aquela farra que existia nas faculdades. Ele critica, né? Que não tem sexo desenfreado. Tá lá. Se ele tá falando é porque alguém falou que tem, né? E vai acabar aquela farra dos mestrados serem pagos para falar como é que sexo anal sem dor, aquele negócio todo que vocês já viram que tem aí, que o Antrabe falava. Então, não sei se em tom de menosprezo ou de arrogância, ele falou que o ministro é limitado. Todo mundo é limitado, né? Então, tudo bem. Para vocês aí, domingo, um bom domingo, deu spoiler da Veja, ok? Que tenha sido útil para vocês. Um beijão para vocês, um bom domingo.